Na quinta-feira passada a gente assistiu junto ao meu treino de circuitos da minha primeira semana de base, e a ideia para hoje é assistir também a um treino da semana passada, só que dessa vez meu treino de musculação, o meu treino de força. E junto com isso eu vou explicar para vocês de uma maneira muito sucinta qual que é o meu objetivo para essas primeiras 4 semanas de base, e como eu já mostrei em todos os outros vídeos, a gente vai ir gradativamente subindo o volume, ou seja, a quantidade de treino, e não, de fato, as cargas na academia. Da prova dando 6 voltas. 2, 3 e... Antes da gente assistir o vídeo de hoje, a gente vai rapidamente dar um conqueres nessa tabelinha que eu já mostrei para vocês na segunda-feira e no vídeo da semana passada também, tá? Mas eu não expliquei ela da maneira como eu gostaria. Resumidamente, cada corzinha diferente aqui corresponde a uma semana de treinamentos. O vídeo que a gente vai conferir é referente à primeira semana, semana passada. E enquanto eu gravo ele, posto para vocês, a gente está na segunda semana de treinamentos. O objetivo basicamente é ir adicionando volume a cada semana de treinamentos, e para isso a gente faz alguns cálculozinhos bem simples para ter esse controle da maneira mais precisa, tá? O volume, então, de cada exercício é calculado basicamente multiplicando a carga absoluta, que é a carga que a gente utiliza, a quantidade de séries e a quantidade de repetições. Como aqui eu tenho alguns exercícios que são unipodais e bipodais, que eu faço com uma ou com as duas pernas ao mesmo tempo, eu coloco um outro fator multiplicando ele também, certo? Basicamente vai me dar um valor X aqui, que quando a gente somar todos os exercícios da sessão, vai dar um outro valor, que é o volume total da sessão. Vale lembrar que durante a semana eu realizo 2 vezes, então a gente pode multiplicar esse valor por 2, mas caso não queira, também não tem muita necessidade, desde que nas outras semanas tu também não multiplique, certo? Aqui a gente consegue, então, fazer um cálculo de aumento do volume de cada exercício de forma individual. Então, na cadeira extensora, que é o primeiro exercício, na semana em que eu estou gravando, eu estou realizando 3 séries de 8 com a mesma carga, enquanto na primeira eu fiz 3 séries de 6, e isso acrescentou 33% de volume. Mas quando a gente faz no volume inteiro da sessão, de uma semana para outra, a gente acrescentou 25%. E assim vai ser durante as próximas semanas, tá? Vou acrescentar 25% na primeira para a segunda, da segunda para a terceira mais 25%, e da terceira para a quarta, que é a semana com maior volume, vão ser 12% de aumento. E agora, na sequência, eu vou explicar para vocês qual que é a ideia, qual que é o intuito desse aumento gradativo, considerando que, se a gente for olhar aqui, as cargas utilizadas em todas as semanas vão ser as mesmas. Para conseguir explicar isso da melhor forma possível para vocês, eu vou ter que fazer uma analogia dizendo que o nosso corpo é como uma garrafa d'água. Basicamente, a gente pode considerar que o espaço onde fica o líquido é um dos nossos compartimentos ou os nossos estoques de energia, e o gargalo da garrafa pode ser representado pela nossa capacidade de aplicar força. Então, quando a gente pega o exemplo de uma garrafa bem pequenininha, a gente consegue ver que tem pouca capacidade de aplicar força e pouca capacidade de armazenar energia. E através do treinamento a gente busca principalmente uma grande capacidade de armazenar energia, e o gargalo da garrafa da direita vocês podem observar que também está maior, ou seja, uma maior capacidade de aplicar força. Porém, no período de base, a gente tem um único objetivo, que é o mais simples possível: melhorar a nossa capacidade de armazenar energia. Como vocês podem ver nessa pequena comparação, eu peguei uma garrafa PET de 600 ml da Coca-Cola, que tem o mesmo tamanho de gargalo, e transformei ela numa garrafa de 3 litros, que também possui o mesmo tamanho de gargalo, mas com muito mais capacidade de armazenar energia. Então, dessa forma, a gente pode sobreentender que o período de base, que é o momento onde a gente mais aumenta o volume, é justamente para que a gente consiga aumentar os nossos estoques de energia. E aí vocês já estão conferindo, então, o meu início do treino, que é composto por 3 séries da cadeira extensora, de forma unilateral, e 3 séries da cadeira flexora, que também é feito de forma unilateral. O objetivo desses exercícios iniciais é ativar o nosso corpo e funcionar como um aquecimento para a parte principal, que é composta, então, por um exercício com 3 séries de agachamento, que para mim é o exercício mais completo que a gente pode encontrar na musculação, ok? Na sequência, logo depois da série de agachamento, que eu utilizo estes tacos aqui, como vocês estão vendo, para agachar com a maior amplitude possível, a gente acaba realizando um exercício para a cadeia posterior, já que o quadríceps é mais ativado no agachamento. Então, a gente parte para o estímulo do stiff, que é um exercício também para membros inferiores, mas com muito mais ênfase na cadeia posterior,
em base de força excêntrica, tá? Vocês podem perceber que o quadríceps, a posterior, na verdade, está quase que o tempo inteiro alongada, então a gente faz poucos encurtamentos da cadeia posterior. Na sequência, então, buscando alinhar os exercícios de agachamento e de estique, eu parto para o exercício do levantamento terra, que além de recrutar muito quadríceps, bastante da cadeia posterior, precisa da lombar estabilizando e da musculatura dos membros superiores agindo junto para estabilizar o peso. Depois, então, de fazer a ativação de quadríceps, de posterior, a gente parte para a ativação de musculaturas auxiliares, que são principalmente os adutores e os abdutores. São músculos que, na corrida, eles são sinergistas, eles não são os principais músculos envolvidos na ação de corrida, mas eles têm funções muito importantes, que são funções de estabilização do movimento e de atuação, principalmente quando a gente enfrenta momentos onde a gente entra em contato com o solo e o solo é muito irregular. Tá? Então, muitas pessoas acabam esquecendo desses músculos, eles são bastante negligenciados, principalmente no período específico do treinamento, que é onde a gente trabalha com estímulos mais voltados para os estímulos e para os ângulos de aplicação de força da corrida em si, e eu acabo adicionando eles para preparar o nosso corpo devidamente para receber as cargas de impacto que acontecem de maneira gradativa ao longo das semanas e que vão estar ocorrendo ainda de maneira ainda maior na parte específica do treinamento, conforme eu citei, beleza? Aqui eu tenho um outro problema também, que o exercício do Copenhagen e da abdução lateral, eu deixo para realizar eles após a cadeira adutora e abdutora, só que porém nesse dia que eu estava realizando ali, a cadeira estava ocupada e eu optei por fazer eles antes. Mas a minha explicação rápida está relacionado à ideia de trabalhar os músculos do core, os abdômenes transversos, reto abdominal, a lombar também, estabilizando esses movimentos. E eu prefiro fazer isso depois que eu já ativei tudo, certo? E aí na cadeira adutora, então, basicamente se resume a ativação direta do adutor. E na cadeira abdutora, então, a gente, além de trabalhar a musculatura abdutora, a fascia lata, que a gente chama, a gente também trabalha um pouco de glúteo. E para finalizar, então, de maneira unilateral, eu trabalhei uma panturrilha no leg 45, até porque eu ainda tenho muito déficit de força, principalmente quando o meu joelho está completamente estendido, mas logo na sequência, depois de trabalhar a panturrilha no leg, eu fechei o treino trabalhando com a panturrilha sentada, que também trabalha tanto gastrocnêmio quanto a musculatura dos gêmeos, tá? Então, basicamente, meu treino se resumiu a isso. Gradativamente, eu vou aumentando a quantidade de séries e repetições, conforme vocês viram, mas a carga durante essas 4 semanas irão se manter. O vídeo de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado de mais um neste formato. Quero cada vez mais poder estar trazendo vídeos dos meus treinos, comentando a respeito deles aqui para vocês, e explicando por que eu adoto determinadas dinâmicas e estratégias no longo prazo, pois é algo que eu acredito que, caso eu tivesse encontrado lá no início, quando eu comecei a estruturar meus treinos, teriam facilitado um monte, e por mais que não tenham a quantidade de visualizações que eu gostaria que tivesse, imagino que as poucas pessoas que assistem, de fato, estão conseguindo aproveitar bastante esse tipo de conteúdo, tá? Tem muita gente que vende, eu estou conseguindo entregar isso de graça para vocês e quero conseguir me comprometer a longo prazo também no YouTube e não só nessas primeiras semanas que eu estou conseguindo publicar vídeos 2 vezes por semana, tá? Então é um projeto a longo prazo, espero que dê bastante certo de poder continuar trazendo para vocês mais um pouquinho dos meus treinos aí pela frente. Obrigado a quem chegou até aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Curte esse vídeo e se inscreve no canal, e vai fortalecer bastante. Valeu!